O Vitrine Social e Saúde tem o prazer de trazer uma pessoa aqui para um bate-papo que vocês vão adorar. E quem sabe, através desse bate-papo, você não vai entender como a sua empresa tem que funcionar. Está aqui conosco hoje o Herculano. Tudo bem, Herculano? Olá, tudo bem? Um Eu, prazer, né, estar aqui com você aqui e conhecer um pouquinho desse projeto Vitrine Social e poder contribuir também. o Herculano, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Bom, sou profissional especialista em compras, em procurement e gestão de riscos e fornecedores. Trabalhei aí durante 35 anos em uma empresa do agronegócio e recentemente saí dessa empresa para poder empreender e seguir nessa jornada de poder compartilhar conteúdo e gerar valor para as empresas. Herculano, nessa sua caminhada, qual que foi o start que te deu para você? Eu vou falar que você, não é que você mudou de profissão, você mudou de lado, né? Hoje você já está aí levando conhecimento para várias outras empresas, de tudo aquilo que você tem de capacidade nesses anos todos que você se construiu profissionalmente. Qual que foi esse start? Falar assim, tá na hora de mudar. Bom, isso foi uma decisão muito difícil. 35 anos, imagina, eu já imaginava aposentando, né? Falando, olha, Uhum. aí a galera vai falar assim, olha, mas calma aí, 35 anos? Gente, eu comecei com 13 anos como menor aprendiz, lá na Baixada Santista, vim para Uberaba tem 6 anos, em uma reestruturação, mas trazendo aí a pergunta, como sair, né, depois de 35 anos da empresa? Quando o propósito já não está mais fazendo sentido para a sua vida. Então eu estava vindo já fazendo sérios questionamentos. Poxa, será que isso que eu quero para os próximos anos como carreira, eu já vinha construindo, já vinha pavimentando ali uma autoridade dentro das redes sociais. Isso foi me dando muita bagagem para me poder tomar decisões. E o que mais pesou? Todos os meus processos que eu vinha implementando, eu compartilhava isso dentro da rede social e dentro com os meus grupos de trabalho. E mais de 80 empresas que eu conversei durante essa minha jornada nos últimos 5 anos, elas implementaram muitos projetos do que eu compartilhava de conhecimento. E os cases deles eram super positivos. Eu falei, olha, fulano, tá dando certo aqui. E eu falei, nossa, com o conhecimento que eu tenho, mais essa minha bagagem que eu tenho de rede social, eu acredito que eu possa fazer essa transformação de uma forma mais estruturada para as empresas. Então, poder ajudar outras empresas a sair de processos que são burocráticos, críticos, para processos simples e que geram valor para elas. E para a rede social, que igual você estava falando, eu entendi que para mim o que existia de rede social era o Instagram. Mas não, você trabalha mais é no LinkedIn. Me conta essa história direitinho aí. O Gente, que que é o LinkedIn para mim entender? então, o LinkedIn é uma rede mais profissional. Ela está muito mais voltada. A gente fala B2B, B2C. O que é essa sopa de letrinha? O pessoal fala assim: ah, o que é B2B? B2B é empresa para empresa. B2C, empresa para consumidor. Então lá estão as grandes empresas. É uma rede muito colaborativa e ela faz muita integração, abre muitas oportunidades para que você consiga compartilhar conteúdos diferente do Instagram, que é muito mais vídeos. Lá, as pessoas elas compartilham muito mais coisas mais técnicas, muito mais práticas para o seu dia a dia. E que você pode, de um vídeo ou de um artigo ali, você olha aquela solução e você consegue já aplicar para o seu negócio, para a sua empresa. Então, o LinkedIn ela gera muito conexões com empresas. As pessoas elas buscam profissionais. Muitas empresas elas buscam os profissionais ali. Ah, meu LinkedIn, ele é o quê? Ele é o seu currículo online. Então, é uma vitrine profissional para que você consiga compartilhar conteúdo e também se espelhar, né, e projetar sua carreira para outras empresas. Porque é uma rede muito viva e que faz essas conexões tanto para profissional como empresa para empresa. E Nossa. dentro disso, eu fui construindo e até algumas curiosidades, né? O LinkedIn, o que é o LinkedIn para mim? O que mudou? Eu falo que o LinkedIn ele abre muitas portas.
Eu converso com vários CEOs. Então, assim, nossa, um, recentemente, um bate-papo com o pessoal da FGV, um PhD lá de economia. Eu tive a oportunidade de ir na FGV gravar um vídeo lá. Então, assim, nossa, nem imaginava disso. E aí, isso foi se construindo e este ano vi uma postagem de um americano me marcando lá. E mesma coisa como acontece no Instagram, a pessoa marca uma outra, Uhum. um americano me marcou. E eu estava dentro da minha área, que é procurement, que é compras, como o terceiro global, terceiro maior criador de conteúdo de compras do mundo. Aí eu falei, nossa, que impacto! E no Brasil, como primeiro. E isso me deixou muito feliz e, assim, lógico, né, a gente, caramba, olha o impacto que eu estou causando, que é uma coisa que era para o trabalho, e estou impactando outras pessoas, outras empresas, fora, inclusive, do Brasil. E dentro do LinkedIn tem uma maneira certa de se trabalhar lá dentro? Como que é? Eu caberia dentro do LinkedIn? Sim, todo profissional caberia. Qual que é a sua experiência hoje, Ina? Olha, hoje eu atuo tanto na área da odontologia quanto na área de comunicação. Eu estou dentro das duas áreas. Então, você tem muito conteúdo para gerar valor, para agregar para outras pessoas. O LinkedIn, ele é para todos os profissionais que querem compartilhar conteúdo e que querem também fazer uma vitrine ali para gerar valor para sua marca, para sua empresa, para você como profissional. Então, assim, eu tenho muitas histórias para contar. Todo mundo tem suas histórias, todo mundo tem suas experiências e todo mundo tem. E a gente fala assim, o pulo do gato, não é uma simples coisa que eu fiz ali e que não pode gerar, que é só para mim. Eu posso compartilhar aquela minha dor ali que eu tive, que eu resolvi um problema, e eu posso falar, ó, gente, aconteceu isso comigo e eu consegui resolver dessa forma. Isso gera conexão com as pessoas, gera conexão com as empresas, e isso vai gerando valor para você e automaticamente você vai contribuindo para todo esse ecossistema, que é essa rede diferente, né, que a gente fala, que é uma rede que ela é orgânica, mas ela é mais profissional. Nossa, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha conhecido ninguém próximo que atuasse dentro dessa rede lá no LinkedIn. Então, você lá dentro do LinkedIn é esse herculano que leva solução para as empresas. Ela vai remodelar o seu processo de compra e vendas? Me conta isso lá. Então, dentro dessa jornada, eu me especializei em gestão de risco de fornecedores, gestão de contratos, gestão de terceiros. Mas o que é tudo isso? Nada mais é do que eu vou pensar numa jornada. Você tem uma demanda. Olha, eu preciso contratar uma dentista para o meu consultório aqui. Eu vou no mercado buscar uma dentista. Ok, contratei, fui lá no LinkedIn, achei uma pessoa que está lá com o perfil, trouxe para dentro do meu consultório ali. Dentro dessa jornada, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se aquela dentista ela tem as condições, as competências para fazer tudo isso. Ok. Agora imagine o seguinte: eu sou uma empresa e eu quero contratar uma série de outros dentistas. Eu vou no mercado e falo assim, olha, quem como que vocês falam? A Prof- empre, Profissional capacitado, especialista. os especialistas para aquele assunto. Eu vou contratar vários dentistas. Imagina que eu fui, contratei um, só que eu preciso contratar vários. Poxa, eu não vou contratar direto, então eu vou contratar uma empresa que vai gerir esses dentistas. Hum. Só que, quando eu faço esse contrato para essa empresa que vai gerir esses dentistas, eu tenho responsabilidade sobre ela. Por quê? Porque hoje, dentro do mercado, infelizmente, a gente acontece responsabilidade solidária e subsidiária. Que nada mais é do que aquele nosso famoso acordo de fiador. Hum. Nas empresas é a mesma coisa. Porque se você contratou essa empresa que vai gerir todos esses dentistas, você está pagando a empresa. Se essa empresa, em algum momento, ela não repassa esse pagamento para esses dentistas, e essa empresa quebra, eu tenho a responsabilidade de arcar com esses custos. Por quê? Porque dentro da lei, eu, como contratante,
Eu tenho a obrigação de fiscalizar se aquela minha empresa está pagando os funcionários dela em dia. Uhum. Então, eu fiz um contrato, contratei, eu tenho que fiscalizar essa empresa para que aqueles terceiros, eu terceirizei um processo, eles estejam dentro daquele processo, recebendo seu pagamento em dia, recolhendo o INSS, tendo suas horas extras pagas, porque isso é uma dor das grandes empresas. Isso não é uma coisa pouca, porque isso pode quebrar a outra empresa. Se imagina um Hum, valor que você deixou de pagar ali para aquelas outras pessoas, isso vira um custo para você, é um passivo trabalhista que a gente fala. entendi. Então, dentro dessa jornada, fiscalizar aquela empresa que você contratou, ela é importante. Por quê? Porque isso vai determinar o sucesso da sua empresa. Se você faz um contrato e simplesmente delega isso e não faz uma fiscalização, isso pode gerar, se aquela empresa não for uma empresa idônea, e às vezes acontece de uma empresa ter um problema de fluxo de caixa. Só que isso, se não for gerado e você não identificar, isso pode gerar um passivo trabalhista e quem vai ser responsável vai ser o empresário que contratou. Hum, Então, dentro desse processo, eu faço toda essa gestão para que esse risco, o risco sempre vai existir, mas que ele seja mitigado. Se a partir do momento que você identifica alguma coisa, você consegue diminuir e atuar de forma estratégica ali para esse passivo não ser um acrescente e daqui a 2, 3 anos você ser acionado pela justiça. entendi. Então você já faz ali toda uma estratégia para que, na verdade, você está segurando o direito da pessoa trabalhar com um risco menor para ele não quebrar. É exatamente É isso, não isso é? aí. A ideia é essa. E infelizmente os números no Brasil eles são muito alarmantes. Por que isso? Porque a quantidade de empresas que abre e fecha no ano é muito grande. E se dá isso ao quê? O que que se dá a isso? Abre e fecha. Falta de dinheiro, falta de planejamento, estrutura. O que que é que você acha que acontece isso? Você que está nesse mercado aí que entende muito bem disso. Basicamente, muitas empresas elas quebram por falta de organização e planejamento. Vou dar um exemplo. Eu saí da empresa que eu trabalhava, recebi uma quitação e o que acontece com muita gente? Vou empreender. Uhum. Aí eu vou contratar, vou abrir uma franquia, só que eu não tenho conhecimento para poder fazer aquela gestão ali. E aí no primeiro momento você acha que você vai estar tendo algum retorno financeiro, sendo que daqui a pouco você está tomando prejuízo, você não tem uma administração financeira, você não está preparado para fazer aquilo ali e você acaba quebrando. A maioria dos casos é isso, problemas financeiros e má gestão, infelizmente. Por quê? Porque muitos dos nossos profissionais, nós não fomos é, criados ali para poder empreender rápido ali. Então não dá para, quando você se torna um empresário, não dá para fazer toda hora jeitinho. Você tem que ter planejamento, você tem que ter método, conhecimento para aquele processo e atuar quando precisa. Então, assim, eu comprei um produto a 10, estou vendendo a 12, estou tendo um lucro de R$ 2 por produto? Será? E os impostos que eu tenho que pagar para aquilo ali? Então, quando você entra para essa esfera de impostos, mas eu presto serviço, tá bom, mas você recolhe ISS, você tem que pagar INSS, você tem que ter ISS dependendo da cidade. Aí tem uma outra série de outros custos que você vai ter que você teoricamente não tinha previsto. Hum, E eu até estava vendo agora com Flávio Augusto, que eu adoro, é um podcast, que ele fala que a maioria das empresas elas quebram depois de 5 anos por má gestão. Então é um outro dado relevante. Tem um processo que é de falta de conhecimento e má gestão que leva as empresas, infelizmente, a ter um ciclo de vida pequeno no nosso país. pelo que eu entendi o que você falou, na verdade o empresário brasileiro, aquele que começa, ele começa no susto. Ele não se preparou para isso. Sim, a maioria sim. Tá? Eu vou empreender. Deu na telha lá, e ai, vou empreender. O único dinheirinho que tem ali, às vezes pega ali 20, 30 mil reais. Vou empreender, vou começar alguma coisa e não sabe como o mercado se comporta em relação a isso, quais que são os riscos e como fazer isso crescer. É isso?
sim, e tem muito da necessidade. Às vezes a pessoa é o único recurso que ela tem. E assim, eu tô falando de várias situações. Às vezes é um menino que tá ali que agora ele não tem outra opção, ele vai pegar uma moto, vai pegar uma bike para começar a fazer iFood, e dali ele compra uma bala e vai ter. Então, assim, muitas empresas elas vão da necessidade e acabam ali gerando, né, como a gente fala, mais o negativo do processo. Porque você acha que você está trabalhando muito, tá? E você, nos primeiros momentos que você começa a ganhar um pouco de dinheiro, você já compra alguma coisa, já gasta, já descapitaliza, quando a gente fala, né? Você Uhum. ganhou um pouquinho de dinheiro ali, você já descapitaliza. E o segredo, muitas das vezes, é você pegar todo aquele seu investimento suado ali, que você às vezes quer comprar uma roupa, quer... Não, você tem que reinvestir na empresa, ter o mínimo para você seguir, mas que você vá construindo aquilo ali e vá buscando conhecimento para você fazer essa gestão. Interessante. Eu nunca me preparei para nada. Isso aí que você falou, não vou ser hipócrita de falar que quando eu fui protética, eu sabia como que gerir um laboratório de prótese. Formei, o Elias formou em odontologia, a gente nunca fez um curso para gerir um consultório odontológico, né? Agora tô com o podcast, eu não sei como gerir. E aí, com você aqui, eu entendi que a gente está fazendo tudo errado. Como mudar? Eu não digo tudo errado, você está aprendendo a cada dia. Então, há alguns acertos, outros erros, e isso faz parte da jornada, porque se permitir o erro faz parte da jornada. Só que o planejamento tá, eu tenho um podcast agora. O que que o mercado pratica? Como que faz essa gestão? E hoje, diferente dos tempos de menino, hoje a gente tem muita informação. Está disponível. Como que eu faço essa gestão? Um outro exemplo que eu vou dar. Eu assisto recorrentemente um podcast chamado O Conselho. Eles dão várias dicas. O Flávio Augusto, com vários empresários, e vão dar várias dicas ali. Poxa, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer. Isso você vai absorvendo ali. E, poxa, isso é aplicável para o meu negócio? Não, e a maioria das coisas que eles compartilham é aplicável. Então, assim, eu tenho hoje um negócio. O que, que eu preciso fazer para melhorar o meu negócio? E você ir se capacitando e afunilando. Poxa, eu vou abraçar o mundo, vou querer saber de tudo. Não. Qual que é o meu negócio? Então, o meu negócio é esse aqui, então eu vou me especializar. Onde que tem mais empresas que têm essa parte? Como que eles fazem essa gestão? O chat GPT hoje é uma maravilha. Você coloca ali, sabendo perguntar, ele vai te dar muitas orientações, vai te colocar e fazer um plano de negócio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou passando isso na pele. Quando eu tomei a decisão, não foi a gente falar assim, o Herculano tomou a decisão, ela tá louco. Não, não foi loucura. Foi planejamento. Nós nos planejamos, tem que ter um fluxo de caixa, que nada mais é uma cobertura para que você consiga manter o seu custo, tenha condições de pagar suas despesas, até que você comece a ter um retorno financeiro. Por quê? O empresário ele tem que ter isso calculado. Então, poxa, qual que é o meu retorno? Qual que é a minha expectativa de faturamento? Quais são os meus parceiros? Então, aprendi a fazer parte de marketing, vendas, pitch de vendas. Então, tudo foi novidade. Mas eu já estava me preparando para isso. Então, assim, como que as pessoas elas vão, né, muitas vezes na necessidade, mas quando você vai preparado, você tem essa bagagem, você erra menos. Sim. Vai errar, faz parte do jogo. Vai, só que você errou, aprendeu, errou, aprendeu e seguindo a jornada de falar assim, Aí olha, fala assim, o tombo vai ser menor. isso, basicamente é isso. Porque a gente entende que é negócio de tombo, viu? Caiu, a poeira pode ser grande, o tombo pode ser muito grande. Quando você vai preparado, né? E diminui isso, né? A dor se torna bem menor, porque a dor é o fracasso, né? Ninguém quer fracassar. E é muito triste para alguém que abre uma empresa fechar, porque ali teve sonho, teve investimento de tempo, e aí ele volta para o mercado que antes ele já estava e ele tem uma dificuldade até para voltar, né? Sim, infelizmente, e assim, tenho alguns conhecidos que passaram por isso, tiveram empresas e tiveram que voltar para o mercado, mas o importante é, bom,
não deu certo, erguer a cabeça, não é fácil, mas saber que o mercado ele consegue absorver você de novo. Você tem que se reposicionar, tem que se atualizar. Por quê? Porque se você ficou 2, 3 anos nessa jornada aqui, quando você volta para o mercado, tem uma série de novidades. E é importante estar atualizado. E mais importante do que isso, é fazer boas conexões, entregar o seu melhor no momento que você estava fazendo, fazer network, né? Assim, eu sempre brinco, assim, e tem um colega meu que fala muito isso, assim, seja interessante, seja interessado, mas não seja interesseiro. Seja genuíno, você vai ali conversar com as pessoas, dê o seu melhor, compartilhe, não vá só por interesse. Poxa, o que eu posso contribuir também para isso aqui? E automaticamente isso volta. Porque eu falo de caso próprio. Tem muita gente que vem me ajudando nessa jornada de Uhum. empreender, de aprender, porque é tudo novidade para mim. Porque eu tinha muita teoria e pouca prática. Agora eu estou começando a colocar na prática o que eu vi na teoria. E é muito gratificante você começar a ver os primeiros resultados disso. Então, até um dos nossos bate-papos aqui era como vender mais. Isso. Né? Como Então, vender mais? como vender mais? Aí, trazendo todo esse processo, o que eu acredito e que olhando, né, por todo o meu histórico, como que eu ajudei várias empresas dentro dos processos dela. E a primeira coisa, vender mais é quem vai fazer a venda acontecer? Pessoas. Então você tem que ter pessoas, ou você tiver pessoas trabalhando para você, capacitadas para poder fazer aquilo acontecer. A partir dali você tem que ter processos. Quem vai desenhar os processos são as pessoas. Como que eu faço para vender isso? Qual que é a melhor técnica? Qual que é a melhor estratégia para poder fazer esse processo acontecer? E se eu tiver um processo, opa, eu preciso gerenciar isso, eu preciso de um sistema. Hercules, o sistema é caro. Eu não estou falando de um sistema de comprar um software. Às vezes um Excel é importante. Isso vai atender às suas necessidades. É Uhum. ter ali, ó, eu recebi X, é um Excel com planilhinha ali de controle. Isso é fundamental. E a partir desse Excel você vai conseguindo fazer sua gestão. O que eu vendi, o que eu tenho que pagar, que dia eu tenho que pagar, tem que fazer a gestão do processo. E a partir daí você começa a fazer uma gestão e melhorar cada vez mais, porque você sabe o que está vendendo. Opa, então vou investir mais nisso aqui. Não é pegar o lucro que você teve e gastar, é reinvestir para poder manter aquele processo girando e para que você possa fazer esse crescimento de forma saudável e sustentável. Para que a pessoa não quebre, a realidade é essa, né? E saber o momento de, assim, olha, mudar a estratégia. Errei, ok, o tombo foi pequeno, preciso me reerguer rápido. Não ficar lamentando, colocar a culpa em alguém. Isso, infelizmente, acontece, mas assim, quem é que vai mudar o jogo? É você. É, você pode culpar governo, você pode culpar um golpe que você teve, mas quem caiu no golpe foi você e o governo tá vivendo a vida dele lá. E se você não levantar, ninguém vai te dar a mão para você levantar, né? E assim, o que eu reforço muito, e aí trazendo já um pouquinho do que eu faço, né, de mentoria, de poder ajudar as empresas, o que eu implementei na empresa que eu trabalhava tinha um processo, né, e eu sempre vou falar assim, muito falando de processo, porque demorava 30 dias de uma empresa ser contratada, uma pessoa ser contratada até entrar dentro da empresa. Isso era uma média. Então eu pagava 30 dias para a pessoa nem estar trabalhando lá comigo. Porque tem que cumprir legislação, tem que fazer treinamento, tudo. Falei, poxa, por que 30 dias? E quando eu entrei nesse projeto, um dos diretores falou bem assim: eu já estou aqui há 10 anos na empresa, isso nunca mudou. Eu falei, é porque eu não tinha entrado ainda. E a gente demorou 7 meses nesse processo, melhoramos, colocamos indicadores. O que é indicador? É medir o que está acontecendo, onde que está ruim, onde que está bom, para a gente poder ir melhorando aquilo ali. E do longo de 7 meses, nós reduzimos de 30 dias para 8 dias. Nossa, 22 dias. 22 dias de melhoria nesse É processo. porque a pessoa não produzia nesses, Não, nesses 22 ela não podia dias. nem entrar dentro da empresa. Então eu contratava a Ina no dia primeiro. Lá no dia primeiro do mês seguinte, ela ia receber o crachá para poder entrar dentro da empresa.
E a gente conseguiu reduzir isso, Mas o salário da Ina estava lá. o salário da Ina estava lá. Então, quando a gente apurou todos esses dados, e eu sempre vou falar com métricas, eu não achava nada. Eu falei assim, ó, eu não acho nada, eu tenho que ter dados e fatos para poder comprovar isso. E a gente a gente monitorou mais ou menos quase 3.000 pessoas. E fazendo aquela, a gente brinca, aquela conta de padaria, né? Quanto que é salário de 3.000 pessoas menos 22 dias, como você falou aí? Sim. Quanto que é que eu paguei essas pessoas em hotel, em lanche, tudo? Por quê? Dentro da empresa eu tenho o almoço que é mais barato do que fora. Sim. Então fizemos toda essa conta, a gente chegou numa conta de padaria ali. Lógico que o valor é muito maior, a gente chama de cost avoidance nas empresas, chama custo evitado, de 8 milhões. Nossa! E aí, quando a gente projeta isso para implementar para as outras 27 unidades, a gente está falando de um anual aí de mais ou menos mais de 50 milhões de custo evitado. Quer dizer, eu tenho agora, eu contrato ele no dia primeiro, no dia 8 ele já está dentro da minha operação trabalhando. Já começa a produzir bem Já começa a antes. produzir. Então não estou nem colocando produtividade dessa pessoa, só estou colocando os custos de salário e outros que ele tinha aqui para poder colocar de hotel, alimentação, só fazendo esses custos. Então, assim, ter pessoas capacitadas, treinadas, buscar sempre a melhoria do processo. E lá na frente, se você conseguir implementar um sistema que faça uma gestão, ok, mas se você não tem, faça com que você tenha aí. Mas faça um processo bacana de controle, que no final você vai estar reduzindo seu custo, você vai estar vendendo mais, porque o seu processo vai estar mais ágil. Quando a pessoa chega na minha loja, como que eu faço? O que eu vou apresentar para ela? Qual que é o perfil dessa pessoa? Eu tenho que treinar os meus funcionários para aquilo, na parte de vendas. Então, como que eu faço esse treinamento? Como que eu capacito? Como que eu entendo qual que é o meu mercado que eu estou? Lembra que a gente foi lá, começou a empreender, minha loja, Uhum. meu negócio está crescendo. Eu tenho que entender cada vez mais o meu mercado. Tem que entender quais são as tendências que ele está aparecendo. Tem que olhar o que está acontecendo de forma local, estadual e de forma Brasil. E também, lógico, e eu tenho certeza que os seus negócios vão estar crescendo, por que não olhar de forma global? Por quê? Porque as tendências elas podem gerar oportunidades para que você consiga escalar mais ainda o seu negócio. Poxa, eu tenho uma loja aqui agora e eu acho que eu vou vender online. Como que é venda online? Não comece simplesmente vendendo. Vai estudar como que faz isso. Vai contratar profissionais para fazer isso. Porque aí é o que você falou. Se você não sabe, você pode cair em golpes. E aí foi você ali que, infelizmente, não estou colocando culpa em ninguém, mas por uma dificuldade e uma facilidade do outro lado que a pessoa viu, você caiu em um golpe. E aí foi falta de treinamento, foi falta de ter um sistema que mitigue essas falhas. Uhum. Então, tudo que a gente está falando é pessoas, processos e controles. Você conseguindo fazer isso acontecer de forma bem junta, acompanhando, fazendo uma gestão, você, não estou falando que vai ser um sucesso, mas você mitiga, você tem uma grande chance de, lá na frente, sair vitorioso dessa jornada no primeiro mês, no segundo mês, e você vai ver o seu negócio crescendo. Olhei, identifiquei, melhorei. Mês seguinte é a mesma coisa. Poxa, quais foram as vendas que teve aqui? O que não está saindo? Eu posso fazer promoção? Roupa de inverno. Faz sentido eu liquidar agora? É aqui, estoque parado. É dinheiro parado seu. Dinheiro. E aí? Herculano, o seu processo, né? Você falou de mentorias, de tudo que você está fazendo. Cabe em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer empresa, grande, pequena e média ali? Sim, porque todo mundo, a gente sempre fala assim, ó, toda empresa ela tem uma entrada, que eu tenho um produto ou um serviço, eu tenho um processo de venda e no final eu tenho uma venda. Eu compro porque se eu não estou produzindo, eu compro o Sim, produto e eu quero vender esse produto. Então eu tenho que comprar, fazer o processo para a venda e para chegar no consumidor final. sim. Tudo isso eu tenho que escolher
Como que eu vou escolhendo isso? Como que é esse processo gerado ali dentro dessa empresa? Então, vamos pensar que é produto ou serviço, né? Sim, Porque às vezes pode ser pode serviço, ser igual a minha serviço profissão, e odontologia, isso, serviço. serviço. Então, assim, como que você... vou dar um exemplo de dentista, né? Que é a sua profissão. Hoje, eu quero vender mais, eu quero ter... eu estou com disponibilidade na minha agenda. Uhum, Como que eu preencho a minha agenda? E aí tem vários métodos. Bom, eu vou na lista telefônica hoje, né, buscar ali no Google ali quais são as escolas que eu posso estar fazendo convênio, quais são as outras clínicas que eu posso complementar o meu serviço, uma série de outras opções. Então eu posso abranger o meu mercado ou não. Eu vou ser um pouco mais estrategista. Vamos pensar o seguinte. Aí eu vou puxar para o LinkedIn, né? sim. Vamos pensar no LinkedIn ali. Imagina que eu sou um profissional de dentista e eu consigo dentro do LinkedIn filtrar quantas pessoas tem aqui, de qual idade que eu tenho mais que as pessoas utilizam mais o dentista. Vou dar um exemplo. De 20 a 30 anos as pessoas não cuidam tanto, mas de 30 a 40 sim. Então você vai fazendo esse funil, né, esse funil de vendas que a gente fala, você vai afunilando e vai assim, olha, consegui identificar aqui dentro de Uberaba um público com X pessoas e eu vou disparar um e-mail para essas pessoas. Dentro do LinkedIn você consegue identificar essas pessoas, você consegue mandar lá um direct, né? Entrar no perfil dela e mandar, olha, tá, eu tô com uma promoção aqui para fazer uma limpeza nos dentes e montar suas estratégias e você consegue ir preenchendo e já deixa disponível, olha, já com ação, né? A gente fala de CTA. Uhum, Olha, você tá com os dentes aí, tal, tal, tal. Olha, eu tô com uma promoção aqui, inclusive já tá aqui. Clica aqui na agenda para agendar. sei. Clica aqui, você já Uhum, agenda um horário. Já é uma ação e você vai disponibilizando isso, você tem opções. Mesma coisa dentro do Instagram. Como que eu vou fazer isso? Fazendo um tráfego pago, direcionando, se mostrando a profissional competente que você é e passando essa imagem para as pessoas. Vai assim, olha, você está aí com um problema de dente, eu sou, eu resolvo o seu problema. Vem aqui no meu consultório aqui, clica aqui para poder agendar. Vários mecanismos. E tá a palma da nossa mão, né? Hoje uhum, está na hoje nossa mão. tá tudo Então, ali. antigamente eu tinha que contratar uma agência. Como que eu fazia isso? Hoje você vai lá, publicou alguma coisa, você, eu quero turbinar isso aqui, né? Você paga lá R$ 50 e turbina aquele seu post, ele vai aparecer para mais gente. Isso é uma outra forma de você tentar fazer novos, a gente fala de leads, né? Uhum, Quando eu fui para nessa jornada, o pessoal, a gente tem que trazer novos leads. Eu falei, o que que é leads? A pessoa é cliente. Eu falei, tá ah, bom, só tá. mudou o nome, né? Isso Mas mesmo. é trazer isso e trazer para a sua realidade. Como que eu sou a profissional que tenho autoridade nesse assunto e sei quais são as dores do mercado. Como que eu posso trazer isso e compartilhar com as pessoas para que essas pessoas me busquem como profissional? Olha, então realmente o que falta na vida das pessoas é isso aí que você falou, né? O processo, a organização, para poder melhorar. E eu fico assustada, porque a gente não se prepara, não existe. Onde existe esse conhecimento que não é divulgado para a gente? É, você forma, você faz uma formação acadêmica e você sai dali sem saber administrar aquele conhecimento que você tem para aquela formação acadêmica. Você tem que montar um consultório, mas como é que faz isso, né? Eu acho isso bem interessante, porque a gente vê essa dificuldade não só em uma pessoa, nós não fomos preparados para empreender em momento nenhum. É meio que aquele negócio padrão, por exemplo, mesma coisa de educação financeira. Sim, Nós não fomos ali. E aí tem algumas coisas sutis. Se você pega o mercado americano, eu não sei se lá na época que passavam os desenhos animados, e hoje eu entendo. Aí tem lá o Patolino, e aí tem lá ações Acme. E eu falava assim, o que que é ações? Aparecia lá, ações, o que que é ações? E ninguém sabia me explicar. E eu fui descobrir isso depois de grande, o que que eram ações. Ações são ações de empresas. uhum, Então a Acme é uma empresa e tinha as ações dela que as pessoas ali compravam, né, dentro do desenho, para você ver como que é a cultura do americano de investir em mercado de ações.
E hoje a gente está vendo isso no Brasil, recentemente. Então, assim, a gente não tem essa cultura de fazer o investimento, de ter saúde financeira, de controlar. Nós não somos ensinados a nada, o Herculano. A gente é ensinado a trabalhar só. O brasileiro é ensinado somente a produzir. Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Sim, eu também acredito nisso, porque é o meu, ao redor, e a minha história é isso, né? Que a minha mãe fala assim, filho, estuda, trabalha, que vai dar certo. E graças a Deus deu certo. Mas assim, não tinha essa história de ter um mercadinho, né? Já diferente ali da família da minha esposa, que eles já são empreendedores natos ali. O pai dela foi dono de vários mercados, padarias, mas era uma coisa muito distante. Quantas pessoas eu conheço? Uma ou duas, né? Do universo que a gente tem. O restante entra numa empresa ali, você tem muitos benefícios, você tem um plano de saúde, só que hoje, trazendo para a realidade, são muito importantes. Eu tinha um bom salário, abrir mão disso tudo foi muito difícil, mas eu acredito que eu posso gerar muito mais valor para as empresas e muito mais valor para mim também, com o conhecimento que eu adquiri durante esse período. E ter esse ponto de como que eu faço isso agora é a dor de muita gente, porque tem muita gente no mercado que recebe o seu salário, recebe ali e está tudo bem, mas que poderia estar ganhando muito mais com o conhecimento que ela adquiriu, podendo gerar valor para outras empresas. E como eu demorei 35 anos para tomar a decisão, tem muita gente que está aí aguardando esperar o melhor momento. Não existe o melhor momento. Existe planejamento e tomada de ação. Lógico que algumas pessoas, infelizmente, pode acontecer de ser desligada de uma empresa, né, passar por uma situação e resolver empreender. Mas se você está nessa jornada, estude primeiro. Não vá simplesmente pegar a primeira coisa ali, já vou empreender, vou seguir. Será que é o que você quer fazer? Será que é o que vai dar um retorno financeiro para você a curto, médio e longo prazo? Você tem esse, a gente fala, esse calção para poder garantir pelo menos 6 meses, um ano de salário ali, se você não estiver vendendo nada. Uhum. Então, ter todo esse planejamento ele é fundamental para que lá na frente você consiga ter sucesso e não entre ele num cheque especial, porque aí sim é um negócio sem fundo, né? Aí o cheque especial não tem nada de especial, né? É, Não é especial, não. Para nós, não. Ele não ajuda a gente em nada, não. Quando fala que é especial, a gente acha que é uma coisa boa, né? E não é nada de bom, não. e aí acho que até pegando um pouquinho mais do que a gente estava conversando de vender mais. E hoje a tecnologia ajuda muito. Só que não é só a tecnologia que ajuda. Vou dar um exemplo que eu ouvi lá em BH. Eu estava em BH esses dias e aí estava no Uber e eu conversando de vendas e ele falou, sou empreendedor, só que agora eu estou com uma situação difícil, estou no Uber. Eu falei assim, não, então você está empreendendo, você é seu negócio aqui, né? Você controla a sua jornada, tudo. E ele falou que perto da casa dele tem uma padaria. E de repente, no período lá, eu começava a tocar, quem é aquele sinal de recreio? Ué, né? E aí, de repente, começou a ter esse sinal ali, só que vindo da padaria. E ele ficou um tempo trabalhando de Uber, só que durante 15 dias, os donos da padaria panfletaram. Falaram assim, olha, gente, a gente está com promoção agora aqui. Toda vez que sair pão quentinho, a gente vai buzinar para que está saindo pão quente. Então a gente está avisando vocês. E aí ele panfletou, por quê? Para não gerar Susto, susto né? nas pessoas. Ele gravou vídeo na internet, fez brincadeira, tudo. Ele vendia lá 3 médias em média, quando médias, olha, falando de Santos, gente. Médias é pãozinho, pão francês. Em Santos a gente chama de média. Eu nem sabia disso. Eu falei, média, eu já pensei assim, de quantidade. Eu vendia tanto, É, né? Tá, então então ele vendia 3 pães franceses ali, pãozinho, para cada consumidor ali final. Quando ele começou a fazer isso, a pessoa não comprava 3, porque estava quentinho. Ela ia lá e comprava mais. E ele aumentou as vendas dele em 40%. Só só com colocando, uma só estratégia. com estratégia. Como que eu posso fazer diferente? Uma outra solução, por quê? Porque a gente
acha que a tecnologia tem que colocar inteligência artificial, tem que colocar. Às vezes é uma solução simples que você tem ali no seu negócio ali, uma ideia que pode melhorar o seu faturamento. Eu estou vendendo mais, ele estava vendendo mais. Um outro caso é de um conhecido que ele tem um negócio e todos os de cadernetinha e sempre ele ligava para os clientes dele quando era aniversário. Fala, Oh, olha, mandava os parabéns, então chegava ali e falava assim, olha, você tem hoje, essa semana do seu aniversário, você tem um brindezinho aqui para buscar aqui na loja. E era um mimosinho. sei. Chegava ali, o cliente ficava, olha, aproveitando que é seu aniversário, você tem 10% de desconto. E a pessoa ia lá e Olha. comprava. Ajuda a crescer, né? Você falando de estratégia, assim, que a pessoa é, não tem nem ideia do que fazer para melhorar, né? Eu gostei dessa ideia aí é como se fosse uma sirene, né? Você falou assim, aquele barulho que faz lá para falar para a pessoa do recreio, né? Aí chama, né? Ó, tá na hora de comer um pãozinho quentinho. E E a aí, vizinhança, aquele som vai longe, vai né? longe. E aí a pessoa só, "Oh, agora." Nossa, era um pão quentinho, vou lá agora. E aí você acaba fazendo igualzinho a igreja fazia, né? Hora da missa, saber direitinho os horários, aí você já até prepara aquele café, ué. Não, daqui a pouco vai sair um pão quentinho. E tá até esperando a sirene tocar É. para ir buscar. E aí ele começou o rapaz fala que ele começou a ter um outro problema que começou a virar fila. Hum, Então, aí ele falou, olha, arrumei, consegui vender mais, mas começou a virar ele fila. não estava conseguindo Ele não produzir. estava conseguindo atender as pessoas na velocidade que precisava. Aí ele colocou, passou algumas semanas ali, ele falou que ele colocou 3 pontos de atendimento. Porque lá a pessoa vai, pega o pão e já põe no saquinho e vai. A pessoa se A serve. pessoa se serve. E como era um lugar só, aí todo mundo ficava ali, pegava pão, e só que era um a um. Então ele colocou 3, e em uma semana ele já resolveu um outro problema. Assim, opa, já consegui identificar a oportunidade, já melhorou o processo dele de novo. E é isso que eu falo de melhoria contínua. Identificou, vendeu ali, como que eu posso vender mais? Onde que estão os meus gargalos? Ele entendeu que se ele ficasse só ali naquele lugar servindo, a última pessoa ia pegar pão frio. E a ideia era vender o pão Quentinho. quente, né? E aí a pessoa ia desanimar. Ah, eu sempre vou ter que chegar rápido, né? Se tiver 3 lugares, aí divide ali e o pessoal. Interessante. Coisa simples. Realmente é ver ali onde é que está o problema e solucionar o problema. E não ficar assim, né? Esperando acontecer o desagradável do outro reclamar que o pão estava frio. Muito bom. Gostei. E você fica aí lá no LinkedIn, você passa todas essas informações assim de graça? Como é que você tá? Você já está trabalhando com mentorias? O que que você está fazendo? O que que o Herculano tá aí já articulando nessa mudança profissional que você teve, né? Porque você saiu de uma empresa e hoje você é a sua empresa. Sim. Eu falo que é eu e minha esposa ali, eu falo que ela é a CEO da empresa. Ela Ah, ela tem que é a uma chefe CEO. agora, porque todo mundo tem que ter chefe, gente. Não tem jeito, não. Ela Ah, fica me cobrando ali. Mas eu tenho feito mentorias de formas individuais, tenho alguns contratos com algumas empresas, inclusive eu estou com uma startup, ajudei uma empresa um tempo atrás aí de pão de queijo, né? olha. Então eles tinham um processo ruim eh, em questões de fazer de controles, né? Uhum. Então, nós conseguimos ali junto com o pessoal montar toda a parte de indicadores, conseguimos mostrar o valor da área de compras para a empresa, quanto estava tendo de retorno, então foi muito bacana. E agora eu estou apoiando algumas outras empresas com melhoria de processo, que é o que eu falei para você. Como eu tenho muito esse background, né, que a gente fala, todo esse conhecimento, é, eu enxergo de forma diferente para quem está na operação. Então, o Uhum. pessoal está acostumado a fazer aquele processo ali. Então, eu entro como consultor e falo assim, olha, vamos entender como que está o teu processo, onde que estão os seus gargalos. E do mesma jornada que a gente demorou lá 30 dias antes,
dá para reduzir isso para 8, para 7. Então, assim, melhorando o processo. Então, tenho ajudado algumas outras empresas nisso e estou na reta final de lançar o meu livro. Olha só, já vamos ter um livro. Nesse livro, o que que você está abordando nesse livro aí para nós? Agora eu estou nessa jornada agora de, além de fazer mentoria, virei escritor, escrevi um livro, estou na fase final aí, com alguns patrocinadores que estão me apoiando nessa jornada. A ideia é contribuir, né, com o meu conhecimento, e gerar valor para as pessoas que vão estar adquirindo esse livro lá na frente. Como? Esse livro, ele é um livro mais técnico, baseado no meu conhecimento e nesse meu nicho de mercado, que é gestão de contratos, gestão de fornecedores, gestão de riscos. E eu peguei o meu conhecimento e transcrevi para ele, mas o que é diferente desse livro? Ele é todo escaneável. Então, assim, vai ter uma tabela ali, a pessoa vai ter o QR Code, ela vai olhar ali, vai escanear aquele QR Code e vai gerar aquela tabela direto para ela poder baixar no computador dela e Ó, ela já vai conseguir utilizar com exemplos práticos. Por quê? Porque muitas das ela vai empresas poder mudar ela de vai acordo com a de necessidade acordo com a dela? necessidade. Então ela pega, ela viu, baixou para o computador dela aquele template. Então assim, vai ter uma imagem lá. Ah, como que é esse processo aqui? Vai estar todos os desenhinhos ali, tudo bonitinho. E ela vai conseguir baixar. Ah, é um template para uma apresentação mais executiva. Ela vai conseguir escanear, baixar e ela já vai conseguir fazer todas as alterações para ela já sair para uma reunião ou montar um controle de um processo para ela ali, para que ela consiga colocar na prática e tirar esse negócio de assim, poxa, eu não sei como fazer esse meu controle, eu não sei como melhorar esse meu processo. Dentro desse livro vai ter todas essas dicas e materiais práticos para que ela consiga já escanear e colocar em prática. Por quê? Porque isso é uma dor muito grande no mercado. Como que as empresas fazem essa gestão? E a ideia é compartilhar todo esse meu conhecimento para que as pessoas consigam melhorar os processos dela no dia a dia de forma prática e simples. Que isso! Então, além do livro trazer todo o conhecimento, você ainda vai deixar a pessoa na verdade, a gente lê o livro para absorver. Você vai deixar a pessoa copiar e trazer para ela assim, na hora, assim. É isso aí. Estou com um problema aqui, eu preciso gerar uma matriz de risco. Não sei como gero. Olha lá no livro, vai estar todo passo a passo. A pessoa, poxa, mas como que eu faço isso aqui na prática? Uhum. Vai ter o modelo da matriz, ela escaneou, baixa e começa a preencher ali, já vai sair o resultado para ela já de forma simples e objetiva. Nossa, eu vou ter um livro desse. Eu vou querer. Vai demorar muito sair esse Ah, livro? Para quando que é? Que a gente pode esperar? nós estávamos com uma expectativa muito grande para poder lançar esse ano, mas no final do ano, como é um mercado novo para mim, as As editoras, editoras. elas têm férias coletivas, tem um monte de coisa no final Sim. do ano e elas estendem esse prazo. O prazo, quando eu comecei a fazer orçamentos, era em torno de 35 dias. Agora já está em 55 dias. Então, a Entendi. expectativa que a gente tem aqui, a gente está ajustando o cronograma, que era a previsão era lançar dia 11 de dezembro, a gente está colocando isso para aproximadamente na terceira semana de De janeiro. janeiro. Então, o Entendi. lançamento vai ser em São Paulo. Tem alguns parceiros que vão ali apoiar nessa jornada. E aí a expectativa é fazer em São Paulo. Minha esposa fala, mas você quer fazer 3 lançamentos? Eu quero fazer em São Paulo, quero fazer em Santos, que é minha terra natal, e quero fazer aqui em Uberaba também. Uai, então, eu ia falar assim, "Ah, não vai sobrar nada para nós aqui, Jesus amado, porque lá em São Paulo o mercado é muito grande, eu sei, mas aqui eu acredito que nós vamos ter pessoas super interessadas em estar aí com você e aprendendo com você, né? Que eu sei que hoje você está fazendo, né? Não é migrando, você está entrando ali no Instagram, porque você não tinha antes, né? Você já está começando a movimentar ali no Instagram, então você vai ficar muito conhecido ali no Instagram e na nossa região aqui também, né? Espero, e a proposta é essa, é conhecer, compartilhar conteúdos e fazer conexões para que, de forma genuína, o meu trabalho e meu conhecimento ajude as pessoas
a se desenvolver como profissionais e as empresas a melhorar os processos dela. E onde aqui em Uberaba que você está pensando em lançar esse livro para nós, porque eu vou comprar, né? Ah, Claro. tem algumas, algumas expectativas aqui com alguns colegas nossos, né? Falar de lançar na UFTM, aí ali também na livraria ali no shopping. Então, a gente Hum, está começando você a já está organizar olhando, agora. porque já tem que ir esquematizando, né? Isso. Saber onde que vai ter um público que realmente vai lá correr atrás desse livro aí, e a expectativa nossa, hein? Eu não quero nem saber. Não vou falar que eu vou ser a primeira, né? Porque a primeira vai ser a Andresa. A Andresa vai estar lá, primeiramente, mas não vou estar lá na fila Ah, para te prestigiar e realmente para aprender um pouco com você. Porque o Herculano, te falar a verdade, eu tenho dificuldades com o livro. Mas o seu livro, então, não vai ser só um livro de teoria, vai ser um livro de prática. E eu só de você falar, eu já me interessei pelo livro, porque eu li lá, eu não entendi, eu vou aprender também ali na prática. Ah, isso que ele está falando. Isso vai me servir. Porque muitas vezes você lê, você não entende, você perde o interesse pelo livro. Você concorda com isso? isso. E a ideia é essa mesmo, de ter colocado todo esse conhecimento de forma prática. Por quê? Porque ia trazendo um pouquinho da parte de mentorados, da parte de assessoria que eu venho compartilhando com as empresas. Muita gente entra dentro das empresas e fala assim, olha, você tem que fazer isso aqui. Mas as pessoas elas não foram treinadas. Nossa, é E aí, verdade. como você faz, a pessoa te ensina ali mais ou menos, mas por que eu preciso fazer daquele jeito? Não posso fazer de forma diferente? Então, eu falo que as pessoas entram dentro de uma jornada que você vai fazendo de forma automática aquele processo e não gera valor para sua carreira. Então, assim, você vai conversar com alguns especialistas daquele assunto, fala assim, olha, eu vou fazer agora um strategic sourcing. Aí outra pessoa que é de compras, só que ela não sabe nem o que que é isso. Eu já ia te perguntar, o que que é isso? É uma estratégia de compras. Você tem toda uma jornada para poder prospectar mercado, avaliar, fazer descrição, quem são os concorrentes. Tem toda uma jornada para você fazer isso. Só que você vai fazer isso para todos? Não. Você começa a segmentar. Vou fazer isso para as categorias estratégicas. E aí, para você definir uma categoria estratégica, tem uma matriz. Que aí, dentro dessa matriz, você consegue identificar quais são os seus principais fornecedores, só que a pessoa que está entrando como compras ali ou como gestão de contratos, ela só está apagando incêndio, ela não está vendo uma estratégia. Uhum. Ela só está fazendo a operação acontecer. E a ideia não é que a pessoa entre só apagando incêndio. Ela tem que fazer parte ali do processo, mas ela tem que entender que apagar incêndio é uma pequena parte da atividade dela. O outro restante, ela tem que ser estratégica. Ela tem que olhar o mercado, ela tem que trazer valor para a empresa. Por quê? Porque a partir do momento que você só vai para o mercado apagar incêndio, fazer uma concorrência urgente, você paga caro. Vamos dar um exemplo nosso hoje. Por exemplo, eu preciso de um pedreiro para agora. O cara vai chegar lá, ele vai ver seu desespero, ele vai Uhum. fazer. Agora, se você entra, vai buscar quais são os pedreiros qualificados, quem é o pedreiro que eu quero aqui. Você pode até pagar um pouco mais caro naquele serviço, mas você está pegando um profissional top. Sim. Se você vai na urgência, você pega qualquer um. É verdade. E aí E você. até na verdade aquele top não tá à disposição assim, né? Não, ele vai estar. Quem é profissional top de mercado, ele sempre vai estar ocupado. Ele tem ali já os serviços dele planejados para longa data. Só que aqueles pode ter uma sorte ali de ele ter terminado e estar tá transitando Uhum. ali, mas isso é sorte, não é estratégia. Aí você contar com a sorte não dá. Mas a partir do Verdade. momento que você faz um planejamento, você acompanha. Vamos trazer um caso aqui de materiais. Eu preciso comprar, abastecer aqui o meu escritório aqui de materiais aqui cirúrgicos para dentista. Primeiro que é uma categoria que não tem tantos produtos disponíveis de toque de caixa. A maioria você vai ter que comprar. Se você comprar aqui localmente, você vai pagar um pouco mais caro. Mas se você Uhum. se planejar e comprar de um outro estado, você
vai ter o frete, mas provavelmente você vai ter um custo menor naquele processo. Sim, E aí, assim, é urgência versus planejamento. E no planejamento sempre vai sair melhor. Porque está acabando aquele material e você sabe que você tem mais 10 dias e você consegue comprar aquele material para chegar daqui a 5 dias, então você compra hoje, daqui a 5 dias vai ter, você não vai ficar na mão. Agora, se zerou o teu material, você vai ter que pagar o custo sim. que vai estar aqui local. A compra da urgência sempre vai ser mais cara. Herculano, ó, eu vou te falar uma coisa, um bate-papo assim. Eu não imaginava que eu ia aprender tanto com você assim nesse bate-papo que a gente teve aqui. E eu espero que as pessoas aproveitem esse bate-papo. E eu quero que você deixe aí, fale das suas redes sociais, para que as pessoas possam estar te acompanhando para poder aprender. Na verdade, você é uma pessoa que tem esse coração bem grande, que está aí com vontade de ensinar e está empreendendo de forma diferente. Só pelo seu livro, de ter a prática, eu já fiquei encantada. Então a gente já sabe que é um profissional diferente, já é uma pessoa que está ali aberta a ensinar as pessoas. Eu te parabenizo e eu acredito que as pessoas vão ler o seu livro de verdade, porque muitas vezes quem não é acostumado com leitura não pega um livro. E se não estiver entendendo, aí muito menos que vai ler esse livro. Mas eu adorei essa coisa aí que você falou, dessa prática. Li, entendi, vou ali na prática colocar o que eu aprendi ali com o livro. Gostei muito, parabéns, viu? Obrigado. Fale das suas redes sociais para o pessoal te achar aí. Bom, no Instagram é J. Herculano Santos e é o mesmo no LinkedIn. Se você colocar lá, pode, com certeza você é um dos primeiros e eu batalho para isso. Então me segue lá e vamos juntos aprender. Herculano, muito obrigado. Boa sorte em tudo que você está planejando fazer com a sua família, com esse lado profissional que você tem, com essa pessoa maravilhosa que eu acabei conhecendo de uma forma inusitada e a gente acabou criando um ciclo de amizade, né? Eu tô gostando muito disso, viu? De você, da Andresa. Não conheço os filhos de vocês ainda, mas acaba que o ciclo fica ali bem perto, né? O meu filho mais novo já conhece e tá tudo ali, a cidade é muito grande, né? Uberaba é muito grande. E a gente acaba ficando bem próximo. Quero te agradecer demais de você ter doado esse tempo aqui no Vitrine Social e Saúde, que eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitas pessoas, viu? Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço e sucesso aí. E eu já estou apaixonado pelo propósito aqui que me move, né? Então, dessa parte social e saúde aqui, e com certeza vai ser um sucesso cada vez maior aí para você, para toda essa sua trajetória, essa sua jornada que você tem para seguir. Muito obrigada, viu? E para você que nos acompanhou, continue aí acompanhando o Vitrine Social e Saúde, com certeza nós estaremos com pessoas cada vez mais interessadas em mostrar o conhecimento que tem e compartilhar com você.